Primeiro ano. Vou gravar agora a segunda videoaula. Vou passar para vocês o exercício, vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão fazer esse exercício. Ó. Aqui é uma lista de exercício. A lista de exercícios vocês vão responder. Aqui tem a questão 1, tem um textinho. Aí tem aqui A e B, pergunta A e B. Questão 2, mais um textinho. Pergunta A e B também, depois a 3. Tá? Aí vocês têm esse texto aqui para consultar. Aqui, antes de começar as perguntas, tem um texto, que é um resumo do capítulo. Pode consultar neste texto aqui, que é o resumo, e também vou mandar para vocês o texto completo do capítulo, que é esse aqui, ó, com 4 páginas. Ó. Unidade 1, a sociedade dos indivíduos. Aí vamos lá. Ó. Capítulo 1, indivíduo, sua história, a sociedade. Aqui, ó. Nossas escolhas, seus limites e repercussões. Questões individuais, questões sociais. Aí vocês vão usar esse texto aqui para responder as perguntas de 1 a 3, né? Número 1, número 2, número 3. Vou postar isso hoje para vocês, tá? Agora eu vou explicar um pouquinho, né, sobre o capítulo. O que esse capítulo está falando? Ele está falando assim, ó, a vida em sociedade, ela é possível porque a gente segue algumas normas, né? A gente tem as leis que são para todos da mesma forma. Temos as convenções sociais, falamos a mesma língua, se a gente está nacionalidade, né? A gente tem hábitos em comum, uma história da nação em comum. Tudo isso dá um sentimento de pertencimento ao grupo. Por isso que nós somos um grupo social, que a gente compartilha determinados elementos, né? Podemos falar também da questão aqui, a vida do indivíduo, ela é condicionada, em parte, né, pelas práticas sociais, porque tem algumas coisas na vida da gente que não foi a gente que escolheu, é independente da nossa vontade. Elas são dadas socialmente, né? Então, por exemplo, se eu nasci em determinada classe social, é um determinismo que não foi eu não escolhi, eu nasci nessa família, nessa classe social, nessa cidade, nesse país, né? E isso vai determinar uma parte da realidade da minha vida. Outra coisa que isso é um pensamento da sociologia, né? A sociologia, ela fala que uma parte da nossa vida já é pré-determinada, sem que a gente tenha escolhido. Então, mas aí vamos pensar assim, ó, o que é uma questão individual e o que é uma questão social. Porque, às vezes, a pessoa pensa que um problema que ela tem ou que algum fato é individual, mas, na verdade, ele é social. Se a pessoa está desempregada hoje no Brasil, é uma questão individual ou uma questão social? É as duas coisas, é também uma questão social, que o Brasil está passando por uma crise econômica, né, que tem quase 16 milhões de pessoas desempregadas, e aí, como eu tô aqui vivendo nesse país, sou brasileira, eu estou sujeita a sofrer os efeitos dessa crise econômica. Então, não é uma questão só individual, é também uma questão social. Aqui, ó. Podemos chamar de questões sociais alguns problemas que vão além de nosso dia a dia como indivíduos, que não dizem respeito somente à nossa vida privada, mas estão ligados à estrutura de uma sociedade. Aí aqui eles dão até o exemplo de desemprego, o caso do desemprego, que afeta milhões de pessoas. Quem criou esse conceito aqui
questões sociais que estão interligadas com as questões sociais foi um sociólogo americano chamado Wright Mills. Ele escreveu o livro A Imaginação Sociológica, em 1959, que esse livro foi publicado nos Estados Unidos. Aí ele fala assim, ó, se numa cidade mais de 100 mil pessoas estão passando por o mesmo problema, esse problema não é individual, é um problema social. Que várias pessoas estão enfrentando a mesma situação. Por exemplo, se o país sofre um atentado terrorista, igual aconteceu nos Estados Unidos em 2001, toda a população foi afetada. Então, foi um fato, um problema social, um fato coletivo que vai interferir na vida privada das pessoas, misturando questão individual com questão social. Se tem uma guerra, né, também uma guerra ou com outro país ou uma guerra civil, também vai afetar as pessoas, a vida pessoal. Pode morrer um parente, né, ou pode ter que alguém da família ir participar da guerra, né, ser um soldado, ele vai participar. Isso aí vai afetar a vida das pessoas. Então, quando a gente lê o livro lá do Wright Mills, A Imaginação Sociológica, a gente entende que quando a gente toma uma decisão, ela é individual, só que ela também é influenciada pelo meio social que a gente está. Por exemplo, a gente está agora passando por essa pandemia do coronavírus, é um bom exemplo. É um problema coletivo e, ao mesmo tempo, individual. Não está tendo problema, está refletindo na economia, né? Nós estamos tendo pessoas que estão, por exemplo, se a pessoa é autônoma, vende alguma coisa, como que ela vai fazer? Porque ninguém está saindo de casa para vender, para comprar, não está tendo movimentação, né, da economia, o comércio está parado, tudo isso aí vai afetar a vida privada das pessoas. É um exemplo de um problema social e que se tornou um problema também individual, uma mistura, né? Se a pessoa trabalha, se ela tem uma loja, não está ganhando nada, porque a loja está fechada, mas ao mesmo tempo, o que é mais importante? Ela ganhar dinheiro ou ela sobreviver, né? Preservar a vida. Porque as políticas que estão a favor do isolamento, né? Da gente ficar isolado, é porque está pensando antes na nossa vida, na nossa sobrevivência. E, em segundo lugar, vem a questão econômica, né? Que o mais importante é a vida humana, né? E não o lucro, ganhar dinheiro, a economia movimentar. Então, mostrei para vocês, e vocês vão ler esse texto aqui, 4 páginas. Na verdade, são 3, né? Porque essa parte aqui é a capa. Aí vocês veem aqui a lista de exercício 2, que eu já passei aquele exercício semana passada, esse é o segundo. Isso aqui é um resuminho do capítulo 1, aquele textinho lá de 4 páginas. Aí vocês podem ler aqui o resuminho e vem e responde, ó, número 1, número 2, número 3. Tá? E aí semana que vem eu vou corrigir com vocês. Semana que vem eu vou gravar um vídeo só corrigindo as questões, tá? Até mais.